Olá, olá, olá. Boa noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso Derma Secret. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa GPS de um injetor milionário. Aqui, meu nome é Joana Costa, eu sou speaker de bioestimuladores de colágeno e preenchimento há 12 anos. E aqui nós trazemos ferramentas e estratégias para que os injetores possam alcançar cada vez limites mais altos na sua carreira e conseguir atingir o sucesso que desejam, também ter a liberdade financeira, a liberdade de tempo, a liberdade de família. Então, aqui a gente vai falar tudo que existe de melhor para que você possa alcançar realmente um outro nível como um injetor de sucesso, tá? A gente vai trazer ferramentas dos maiores injetores do mundo. Então, a gente vai falar de técnica, vai falar de gestão, vai falar de marketing, vai falar de absolutamente tudo. E hoje a gente vai começar com um tema super novo, novíssimo, que ainda nunca foi falado, que começou a ser descrito agora, tá? E o tema é injeção supraperiosteal, que a gente aprende em todos os programas de treinamento de preenchimento, realmente existe? A injeção supraperiosteal é para ser feita, ela existe, o que, que tem de bom, e é correto dizer que tem injeção supraperiosteal, e a gente vai entender todos os problemas que existem hoje em dia e que a gente vê hoje em dia, tá? Então, eu vou compartilhar aqui nossa tela com vocês. Então, a gente começa hoje nossa reunião super secreta, falando exatamente sobre isso, se existe realmente essa injeção supraperiosteal. Meu nome é Joana Costa, né? Como eu falei, eu sou speaker de estimuladores de colágeno, preenchimento, fios de sustentação e tração provocado há 12 anos. O tema de hoje é injeção supraperiosteal. Ela existe? Ela realmente existe ou ela não existe? Tudo que a gente aprendeu é uma grande mentira. Por que que a gente vai falar desse tema? Qual que é a relevância desse tema? A relevância desse tema é porque aqui no Derma Secret a gente traz somente temas inovadores que você nunca ouviu falar, para discordar em relação a tudo que a gente já ouviu falar, que é tudo de novo, de revolucionário, de mundial, de realmente novo que existe no mundo, a gente traz para vocês. E isso é um tema novíssimo, por quê? Por várias razões que vocês vão ver a seguida, mas eu já vou falar de uma vez por todas. Injeção supraperiosteal não existe, não é possível fazer a injeção supraperiosteal. E, além disso, o ângulo que a gente sempre aprendeu durante a vida toda, que era 90 graus, não é para ser feito nesse ângulo a injeção supraperiosteal. Então, ficou de cara. Se você quer saber mais sobre isso, assista esse nosso episódio, porque vai ser incrível e maravilhoso. Esse é um artigo de 2020, de pessoas que eu amo, admiro muito, adoro, né, que é da Tatiana, é uma alemã maravilhosa, dermatologista, especialista em dermatologia cosmética, muito maravilhoso. Jeremy Green, que a gente ouve muito falar sobre ele dá aula realmente incrível, a gente fez já vários consensos juntos, e a Gabriela Casabona, né? Mais uma série de outros experts maravilhosos, tirando o Sebastian, que também é incrível, né? Maior anatomista do mundo. Então, a gente pode ver que realmente é um artigo, não é um artigo de Zé Ninguém. Estamos falando de referências mundiais, de líderes, né, nos seus países. Grandes deles eu tenho o prazer de conhecer, de estar junto comigo, mas são experts nos seus países, experts do mundo nesse assunto. Então, é um artigo realmente muito relevante e recentíssimo, tá? A gente ainda não ouviu falar em lugar nenhum, porque não teve nenhum congresso ainda presencial e é uma coisa extremamente nova. Por que que esse tema é importante? Por que que eu tenho que prestar atenção nesse tema? Primeiro, porque qual é a importância disso? A Sociedade Americana de Cirurgia Plástica, ela mostrou um número de preenchimentos no ano de 2018 de 2 milhões e 676 mil procedimentos realizados, né? Em 2018. Essa é a única associação no mundo que mede o número de procedimentos mundiais de cada país, inclusive, tá? O Brasil, ele só fica atrás dos Estados Unidos em relação aos procedimentos estéticos não cirúrgicos. E os dois maiores procedimentos estéticos realizados, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, é, primeiro, toxina botulínica, e, em segundo lugar, preenchimento de ácido hialurônico. A gente vê o quê?
O preenchimento de ácido hialurônico, ele teve um aumento de 3 vezes em relação ao ano de 2000, por isso que é tão importante. E a previsão de aumento é ainda de 2 vezes até o final de 2021. Então, esse assunto é realmente fundamental, porque a gente vai ter um aumento surreal do preenchimento de ácido hialurônico e a gente vai entender por que a gente tem visto realmente tantas complicações com ácido hialurônico agora. Então, por que a gente tem visto tantas complicações com ácido hialurônico e por que tudo que a gente aprendeu é errado? A gente vai falar agora um pouquinho sobre isso, então a gente vai voltar a falar. Injeção supraperosteal não existe, a gente vai mostrar isso para vocês nesse artigo. E a outra parte é que a injeção com preenchimento de ácido hialurônico não deve ser feita a 90 graus, como a gente aprendeu toda a vida. Então, a gente vai mostrar isso com base nesse artigo, que é um artigo do Sebastião de 2020 e 2021. Primeiro, então, vamos lembrar uma coisa bem básica, qual que é a técnica de preenchimento? A gente tem preenchimento com ácido hialurônico que pode ser feito tanto com agulha quanto com cânula, né? Agulha ou cânula. Agulha, qual que é a diferença da agulha para a cânula? A agulha é uma ponta afilhada, a cânula é uma ponta romba, então, teoricamente, a agulha teria mais trauma e a cânula menos trauma. Teoricamente, por isso, porque é mais afiada, a agulha tem mais risco de lesão nervosa e a cana menos risco de lesão nervosa e vascular. E o resultado? Resultado em relação à agulha, acreditavam, muitos estudiosos acreditavam, e por isso inventaram, inclusive, a técnica de MD Codes, Medical Codes, com agulha. Por quê? Porque a agulha, acreditava-se que ela fazia uma entrega mais precisa do produto. A gente vai ver se isso é realmente verdade ou não, e a gente já mostra agora que não, que isso foi desabado, que isso não existe, e a gente vai mostrar o porquê com esse artigo, tá? Os estudos de raio-x e de fluoroscopia, eles mostraram o quê? Eles estudaram o raio-x e a fluoroscopia em cadáver, né, e também em vivo, e eles mostraram que todo o material que ele era injetado, todo o material de preenchimento, ele corria retrógrado. Então, o que acontecia? Eu injeto preenchimento e ele volta retrógrado no canal que eu criei do preenchimento. Você já pensou que coisa louca? Então, mas isso, na verdade, explica tudo que a gente vê hoje em dia. Então, isso vai explicar muitos casos de oclusão vascular que eu não vi na hora, eu não consegui ver. Eu falei, gente, mas eu não apliquei no lugar do nervo ou da agulha, mas o preenchedor, ele voltou e pegou um vaso, e aí você fez a oclusão vascular. Ou então ele voltou, e a gente vê várias vezes agora, a gente vê com a época da harmonização facial, medical codes, de colocar 16, 18, 20, 32 ampolas, 40 ampolas, o que acontece? Você vai colocar o preenchimento de ácido hialurônico. O preenchimento, ele volta, a gente vai ver que o preenchimento, ele não fica no osso. Então, é impossível a gente fazer injeção supraperiosteal, e a gente vai mostrar por quê. Então, ele não vai ficar no osso, ele vai voltar todo para a derme, ele vai voltar para uma derme que está flácida, que não sustenta absolutamente nada. Qual vai ser o resultado final? Edema. Então, a pessoa, com o tempo, vai realmente ficar com o rosto desse tamanho, que é essas deformações, essas deformidades que a gente tem visto na internet, tanto em famosos quanto em pessoas que a gente conhece do dia a dia, mas é explicado exatamente por isso. Por quê? Porque existe um canal no fluxo do preenchimento. Então, a gente injeta ele com a agulha, a gente criou um canal e o preenchimento ele volta retrógrado para esse canal. E isso dá alguns efeitos muito ruins, porque um dos efeitos é se espalhar por todas as camadas da pele, ele se espalha, a gente não consegue conter isso, tá? E também pode causar oclusão, então por isso que é o cuidado. Inclusive, esse artigo ele chama muita atenção para o número de complicações em relação à cegueira. A gente teve aumento de 6 vezes o número de cegueira nos últimos anos, provavelmente em decorrência do uso de preenchimento por profissionais não médicos, e aí eles acreditavam que estavam seguros, porque estavam supraperosteal, estou avascular, então eu faço preenchimento, não tem problema nenhum. E o que eles mostraram? Principalmente a injeção nesse local, próxima região temporal e também na região frontal, o que acontecia? O preenchimento refluía para o supratroclear e supraorbitário, e elas têm uma comunicação com a retiniana e muitas vezes levava à cegueira. E é preciso uma quantidade muito pequena, nesse estudo ele fez uma revisão para levar à cegueira. Muito pequena, relativamente pequena, porque é menos do que uma ampola de ácido hialurônico, é 0,5 ml, né, de 0,2 até 0,8 ml já é suficiente para causar cegueira.
Então, não é uma quantidade muito grande de produto que é suficiente para ter esse tipo de complicação.